A Santa Paz de Deus a toda a Irmandade. Meu nome é Viviane, eu sou da cidade de Peruíbe e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, essa obra já aconteceu há um bom tempo atrás. Quando eu era mais jovem, hoje eu tenho 36 anos, quando eu tinha os meus 17 anos, eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele fazia coisas que Deus não se agradava. E a minha família foi toda contra, né? Foi toda contra, minha mãe, o meu pai, porque os nossos pais, ainda mais, né, quando os nossos pais são crentes, né? Meus pais, desde quando eu tinha os meus, os meus 10, 9 anos, né? Eles já entraram para essa graça santa. Na verdade, desde quando eu tinha os 7 anos, só que eles foram se batizar quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, né? Então, querida Irmandade, ele sempre, né? A gente nunca teve uma estrutura familiar muito boa, a gente passava por muita dificuldade, se mudava muito, né? A gente nunca foi de parar muito em escola, mas mesmo assim, os meus pais, eles nunca abandonaram a gente, e sempre, né? Mesmo tendo só o arroz e o feijão ali, mas eles sempre estiveram ali com a gente, sempre aconselhando, ensinando a gente o caminho de Deus, né? Mas eu acabei, né, se envolvendo com esse rapaz, e esse rapaz, né, como eu já disse, mexia com coisas que Deus não se agrada. E ali, querida Irmandade, aquele rapaz acabou sendo preso, eu acabei ficando grávida desse rapaz, e ali eu fui, né, fui visitar esse rapaz. Com o passar do tempo, ele saiu, me chamou para morar junto com ele, e a minha mãe ficou muito atribulada quando eu entrei dentro de casa para pegar minhas coisas, né, para ir embora com ele. Ela falou para mim assim, para mim não ir, mas quando o adversário cega a gente não consegue enxergar mais nada, né? Uma cegueira espiritual, né? Não adianta ninguém dar conselho, não adianta ninguém falar nada, e é só Deus para fazer uma obra. Hoje em dia eu consigo enxergar dessa forma. E ela falou para mim pensar no meu filho, mas não teve jeito. Na verdade, eu fui morar com esse rapaz. E ali ele continuou na mesma vida dele, fazendo, né, coisas que Deus não se agrada. E na minha cabeça, querida Irmandade, nunca ia acontecer nada, né, comigo. Eu sempre achava que eu não fazia nada e quem fazia era ele, e se alguma coisa acontecesse ia ser com ele. Mas não é bem assim, né? Se você está junto, você também paga por aquilo. E ali foi passando o tempo, passaram-se 10 meses e ali aconteceu o pior, né? A polícia invadiu a minha casa e nós fomos presos. Ai, eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, muito assustada, né? Nunca passou pela minha cabeça que isso ia um dia acontecer comigo, né? Nunca passou. Até porque os meus familiares sempre foram tão tranquilos, né? Uma família pacata. Mas tem coisas que a gente tem que passar, né? Tem coisas que a gente tem que passar pra gente aprender. E ali naquele lugar, eu continuei rebelde, continuei fazendo coisas que o adversário quer, que o adversário se agrada. E ali, querida Irmandade, veio a minha primeira sentença, né? Eu fui julgada. Eu fui julgada há 9 anos e 4 meses. E ali passou mais um tempo, eu fui julgada mais uma vez, né? E foi mais 9 anos e 4 meses. Só que uma dessas sentenças, querida Irmandade, era uma coisa que eu sempre fiquei muito triste, né? Porque não era algo que a gente tinha feito, era algo que armaram uma para nós, né? Essa segunda. E aí eu fiquei muito triste, muito atribulada, falei assim: "Ó Senhor", eu sempre falava com Deus, eu aceito, né, eu cumpri aquilo que eu fiz, né, aquilo que a gente aprontou, tudo bem, eu cumpri, mas aquilo que eu não fiz, eu não quero, né, eu não quero ter que pagar por uma coisa que eu não fiz.
né? Uma coisa que armaram pra gente. Eu sempre falei isso com Deus. E aí, querida Irmandade, foi passando o tempo, aí eu fui, né, fui pra um outro lugar, fui de bonde pra um outro lugar. E quando cheguei naquele outro lugar, eu passou uns dias, eu tive um choque de realidade. Comecei a lembrar de Deus, a lembrar dos Deus que os meus pais sempre me ensinaram a seguir, o Deus que é um Deus bom, eu lembrei que Deus é bom. E eu meio que caí, né? Naquela realidade de que eu consegui enxergar o tamanho do buraco que eu tinha entrado, né? Parece que Deus falou: acorda, filho, é o que está acontecendo com a sua vida. E ali eu vi muitas companheiras minhas indo embora, o tempo passando, e ali começou a entrar uma tristeza muito grande em mim. E eu falei: chega, determinei no meu coração: chega. Eu vou procurar Deus, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais fazer coisa errada, eu não quero mais fazer nada que Deus, né, que vai entristecer Deus. E aí muitas pessoas falam assim, né? Ai, quando tá lá dentro é muito fácil buscar Deus, eu quero ver quando sair aqui fora, né? Mas Deus conhece as intenções e os corações, e Deus sabe que naquele momento eu realmente estava arrependida, Deus sabe que naquele momento eu realmente queria mudar, eu queria uma chance para fazer as coisas diferentes. Até porque eu nunca fui de fazer coisas assim, sabe? Coisas que Deus não se agrada, ligado a essas coisas de crime, eu nunca fui disso. Na verdade, eu se envolvi com aquele rapaz, eu gostei dele e acabei parando naquele lugar. Mas é que nem eu falo, Deus ele conhece as intenções e o coração de cada um. E ele viu que eu estava realmente arrependida. E ali foi passando o tempo e tudo, todo prato recheado que ofereciam para mim naquele lugar eu rejeitava, porque eu determinei que eu ia se firmar em Deus, né? E ali eu não vou falar que eu virei crente ali dentro, Irmandade, porque eu não virei, mas eu comecei a buscar Deus de todo o coração. Com todo o meu pouco entendimento, eu comecei a buscar Deus. E ali foi passando os dias, e aí o inimigo, ele sabe, né? Ele sabe quando Deus tem uma grande obra na vida, né? De um filho seu. E ali eu comecei a ter umas crise de... Naquela época eu não sabia do que se tratava. Hoje em dia eu entendo que eram crises de ansiedade. E ali, Irmandade, toda vez que chegava a noite, que batia aquela tranca, eu começava a passar mal, eu começava a passar mal e ali eu clamava a Deus, pedia misericórdia e clamava a Deus. E eu tenho certeza que Deus estava ali comigo o tempo todo e eu me sentia muito mal, eu não podia deitar. Se eu deitasse, meu coração disparava muito forte. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ali eu me sentia muito mal, eu tinha que ficar sentada, noites e noites eu fiquei em claro, noites e noites, muitas noites. Aí, Irmandade, os irmãos, né? Os irmãos adentravam dentro daquele lugar aos finais de semana para ali conduzir um culto e eu sempre ia, todo final de semana eu estava lá. Aí eu lembro que cantava sempre um hino que mexia muito com a minha alma, que eu ficava, né? Que era aquele hino, não me recordo o número, mas era Pai seja em vós. E ali eu sempre escutava aquele hino, Pai seja em vós, e sempre falava, irmã, na hora, né, da palavra. Mais uma noite que você sobreviveu, bendito é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas. E ali eu via que era Deus falando comigo, Irmandade, porque só Deus sabe o que eu passei aquelas noites em claro, passando mal, e ali aquele lugar é muito ruim para atendimento médico, e ali eu aquela aflição, aquela agonia, sabe, aquela sensação assim como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. E ali, querida Irmandade, eu passei em médico, procurei médico, só que deu tudo certo, né? Nos meus exames não tinha nada. E ali eu lembro que o médico me passou, me encaminhou para um psiquiatra, onde eu fiquei até um pouco, né, brava, mas enfim, acabei indo porque eu estava muito mal e ali ele me passou remédios, né, Irmandade? Remédios a qual eu comecei a tomar. Mas ali, passando poucos dias, eu senti de não tomar mais aquele remédio. Eu falei, eu não vou tomar mais esse remédio, não, eu não preciso.
eu não quero mais esse remédio, Deus vai, né, fazer uma obra. E ali, querida Irmandade, eu nunca mais senti nada. Deus me libertou por completo. Eu lembro que quando aconteceu isso, eu tive um sonho, não sei se foi um sonho, uma revelação, de que eu estava na minha cama, né, lá, na minha pedra, que lá é pedra, não é cama, e ali eu vi um vulto preto, assim, que entrava dentro da, da parede, sabe, e sumia. Ali eu creio que Deus mandou aquele espírito opressor embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom na minha vida, Irmandade. E ali foi passando o tempo e eu fui determinando que na minha vida ia ser vitória, que Deus ia fazer uma obra. E a minha sentença era bem alta. 9,4 com 9,4 era total de 18, sentença, 18 e alguns meses, se eu não me engano. E ali eu sabia que eu ia ter que ficar bastante tempo para mim conseguir sair daquele lugar, né? Ali eu via companheiras minhas que tinham 5 anos, que é a pena mínima, e ali elas ficavam tanto tempo ali, era uma dificuldade imensa para sair daquele lugar, e eu ficava pensando, e eu que tenho 18 anos, como que vai ser? Só Deus na minha vida, mas eu comecei a determinar que eu ia embora, e eu sempre falava, por isso que é bom, Irmandade, a gente sempre profetizar sempre o que vai acontecer vitória, que vai acontecer coisas boas, que Deus vai agir, que o inimigo vai bater em retirada, a importância de profetizar, de falar, que o que sai da boca, em nome do Senhor Jesus, tem poder sim, tem poder para dissipar o mal. E ali eu sempre falava sempre quando eu estava com as minhas companheiras, eu falava, Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai fazer uma grande obra. A minha sentença ela é alta, mas Deus vai criar um caminho e Deus vai fazer uma grande obra que vai abalar as estruturas desse lugar, eu falava. E ali foi passando, Irmandade. Aí eu lembro-me que um dia ia sair um bonde grande daquele lugar de 20 moças, se eu não me engano. Eu acredito que era um pouquinho mais, não vou determinar o tanto, porque, né, a gente tem que falar as coisas certinhas. E ali eu fui conversar com uma daquelas moças, né? Que ela estava tirando muito tempo, ela tinha pegado uma sentença muito alta, mas ela já estava indo de bonde para o semiaberto, né? Esse bonde era para o semiaberto. E ali eu fui conversar com essa moça e eu acabei falando da minha sentença, que eu tinha que ficar um tempo extenso naquele lugar de acordo com a lei, mas eu cria que Deus ia fazer uma grande obra, que eu não ia ficar aquele tempo todo naquele lugar. E aquela moça olhou para mim e falou assim: não creia, continua crendo que Deus é bom. Aí eu falei para ela: você vai amanhã? Seu bonde vai sair amanhã? Vai. Ela falou que ia sair. E eu falei assim: então vai com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E ali a gente encerrou aquele assunto. E eu desci um pouco triste para minha cela, porque ia sair um bonde muito grande para aquele semiaberto. E de acordo com a lei, né, estava muito distante de chegar o meu dia de ir para aquele lugar. Mas eu nunca deixei de profetizar que Deus ia fazer uma grande obra. Querida Irmandade, no dia seguinte, que era o dia de sair esse bonde, a qual essa moça iria, que eu estava conversando com ela, bateram na porta, né, da minha cela e perguntaram o meu nome e me deram uma requisição. Requisição é um papelzinho que marca quando alguém está te requisitando lá naquele lugar. E aí, quando eu li, eu falei, mas do que se trata? Aí a minha companheira que entregou a requisição falou para mim assim: você vai de bonde, é bonde. Eu fiquei muito assustada, querida Irmandade, porque eu pensei, mas eu não fiz nada, né, para mim ir de bonde, eu não aprontei nada. Do que se trata isso? Imediatamente eu desci até o plantão correndo, né, o plantão onde fica, né, as guardas. Fui até lá e falei assim: senhora, eu recebi essa requisição, é o quê? Aí ela me falou: é o bonde para o semiaberto. Querida Irmandade, eu gelei, mas eu senti de ficar quietinha, mas eu gelei na hora, bendita é o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Eu gelei naquele momento. Aí eu fui subindo para minha cela, cheguei na minha companheira, né, de cela que morava comigo e falei: é um bonde pro semiaberto. Aí ela olhou para mim e falou: mas a sua sentença não é alta? Você não tá longe de ir? Eu falei: pois é, mas se tá aqui o meu bonde, eu vou quietinha, seja o que Deus quiser, né? Pode ser que Deus
Já começou a fazer um rebuliço. E ali eu fui quietinha, arrumei as minhas coisas, querida Irmandade. Aí eu peguei, né, enrolei as minhas coisas e fui indo ali acompanhando aquelas moças todas que é de bonde. E ali eu encontrei aquela moça que eu tava conversando um dia antes. Ela olhou pra mim assustada, eu falei assim, eu estou indo junto com você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aí ela falou, glória a Deus, então vamos. Aí eu fui, querida Irmandade. Eu fui indo. Eu só acreditei quando eu cheguei lá. Porque parecia que era um sonho, sabe? Uma coisa que estava tão distante, de repente estava acontecendo diante dos meus olhos. E ali eu peguei e a gente, né, adentrou ali dentro daquele lugar, né? Eu fui se adaptando, era um lugar bem difícil. E ali eu lembro que eu fui dar o meu primeiro passo naquele lugar, foi arrumar um trabalho, né? Porque lá dentro as pessoas arrumam trabalho. E ali as meninas, né, do meu quarto, que lá já não é mais cela, né, lá já é quarto, né, semiaberto, começaram a falar pra mim assim: "Olha, você chegou agora, né, o único trabalho que vai ter pra você é de carpi aqui, porque trabalho pra sair pra fora não tem como, não tem como, né, a sua sentença é um pouco alta, tal". E ali eu falei assim, aí eu falei: "Não, mas eu vou assim mesmo procurar". Aí eu fui conversar com essa moça que era responsável pelas arrumar trabalho para as meninas carpi, que falaram que é o que aonde eu, né, se encaixaria, por ter acabado de chegar, por ser novata. Aquela mulher mal olhou pra minha cara, mal falou comigo. Falou: "Você chegou quando?" Eu falei: "Cheguei tal dia". "Ai, não tem serviço não, tem que esperar, é por ordem de chegada". Mal falou comigo, eu voltei triste pra minha cela. Aí falei: "Eu não vou desistir não, vou continuar procurando". Aí eu senti de falar com a guarda que era responsável pelos trabalhos que as reeducanda, que ela arrumava, né, trabalho para as reeducandas para trabalhar fora daquele lugar, né, para depois à noite se entregar lá de novo. Aí eu fui conversar com essa mulher, mas aí tinha que ter fé, né, querida Irmandade, porque se nem para carpir a mulher me deu muita atenção, quem dirá para trabalhar na rua. Mas quem serve a Deus sabe que Deus é um Deus que faz obras grandes, ele não há nada que seja impossível para Deus. Se o nosso Deus é grande, a gente não tem que se limitar. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Eu fui lá conversar com essa mulher, ela falou: "Ó, Viviane", eu falei: "Senhora, minha família mora longe, eu tenho um filho pequeno, eu gostaria de ajudar eles, eu gostaria de me ajudar também". E ela falou: "Ó, Viviane, sua sentença é muito alta, né, aqui eu vejo 9,4". Aí eu pensei dentro de mim, né: "Meu Deus, ela não sabe, né, que é 18 anos, que tem mais uma de 9,4, não tá mostrando no sistema", né. Eu falei: "Imagina se ela né, soubesse". Aí ela falou assim: "Ó, Viviane, todo mundo vem aqui e conta essa mesma história triste que você contou, né". Aí eu falei assim: "Ó, senhora, não se trata tanto de uma história triste, Deus sabe que eu não tô mentindo, que eu tô falando, né, que eu tô falando a verdade para a senhora". Ela falou assim: "Olha, vai para o seu quarto e quando surgir uma vaga, quando ela me explicou que era por ordem de chegada também, quando surgir, eu não sei, quem sabe, né, eh, vai com Deus". Aí eu saí daquele lugar, eu falei: "Quer saber de uma? Eu vou ficar agora no meu quarto, não vou mais procurar serviço, eu já fiz a minha parte, agora eu vou esperar Deus agir. Agora eu vou esperar em Deus, vou deitar aqui e vou esperar em Deus". E fiquei lá no meu quarto, foi passando alguns dias e, mano, não demorou muitos dias, demorou pouquinhos dias, me me chamaram: "Viviane Apolinário, né, a senhora da educação tá te chamando", que era essa senhora responsável pelos trabalhos na rua. Fui lá falar com ela. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: "Ó, Viana, eu não esqueci da sua história, viu? Eu arrumei um trabalho aqui pra você na rua, e é o melhor trabalho que tem na rua, viu? É o melhor, eu espero que você não me decepcione, é o melhor trabalho que tem". Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Deus preparou o melhor trabalho para mim na rua. Isso porque as pessoas falavam que o mínimo que teria para mim era carpir ali, que eu não conseguiria outra coisa. Querida Irmandade, assim eu fui, mudei para outro prédio que tinha que se mudar, né, não podia ficar naquele, tinha que ir para o trabalho de pessoas que trabalhava lá fora. Mudei para outro prédio e comecei a trabalhar, mas aí, Irmandade, como o inimigo viu que Deus começou a agir na minha vida, o inimigo começou a ficar furioso,
começou a ficar furioso, e eu já tinha tido a minha primeira saidinha daquele lugar. E já tinha, né, Deus já tinha preparado a minha primeira saidinha daquele lugar, a qual eu também pensava que quando fosse para eles aceitar a minha saidinha, eles iam ver que a justiça teve um erro ali, eles iam ver a minha sentença, só que Deus é bom, que Deus não permitiu que eles vissem, e eles aceitaram a minha saidinha. E ali, querido mandado, o inimigo começou a se levantar. Um guarda daquele lugar começou a me tratar muito mal, né? É, tentou fazer de tudo para me tirar daquele trabalho ali fora. A gente tem que sempre orar muito, que sempre quando Deus está próximo de te dar uma grande vitória, sempre o inimigo se usa de alguém próximo a você para tentar afrontar você de todas as formas, porque ele sabe, como ele não pode se materializar e afrontar você, ele se usa de pessoas no seu âmbito de trabalho, no seu âmbito familiar, na sua vizinhança, ele sempre se usa. Por isso que nós temos que andar em comunhão e vigilância e não cair no laço do adversário. A nossa arma contra as afrontas é a oração, joelho no chão. Santo é o Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas. E ali aquele homem começou a me afrontar, já teve vezes de eu chegar, o horário de entrar naquele lugar tinha um horário certo ali, e uma vez todas as reeducandas, né, houve um trânsito muito grande e todas vieram ali a se atrasar, quase todas, e as que se atrasaram iriam ser recolhidas no dia seguinte, né, não iria ter mais o direito de trabalhar para fora, e ali eu se esforcei muito para chegar no meu horário certinho, mas quem estava lá para receber? Aquele guarda. E ali ele marcou, e ao invés dele marcar o horário que eu cheguei, ele marcou um horário bem muito mais à frente para me ser recolhida no dia seguinte. Ali eu fiquei muito triste porque no dia seguinte me chamaram, né? Essa mulher, a guarda que arrumou esse serviço para mim chamou, falou: "Nossa, eu pedi tanto para você não me decepcionar. Olha aqui, você não chegou no seu horário certo." E ali eu fiquei muito triste, falei pra ela, eu cheguei no meu horário certo. Ela falou, não, não chegou, o guarda falou, marcou aqui que você chegou 9h30. Você não chegou, tem alguém que pode falar que você chegou esse horário? Eu falei, tem a moça que chegou junto, né, eu e ela chegamos juntas. E ela falou assim, então, porque você vai ser recolhida, me dá a sua carteirinha. E ela pediu o negócio que tava no meu pé, né, que é se eu não me engano o nome é tornozeleira eletrônica, ela pediu. E ali me mandou ir pro quarto. Eu fiquei muito triste. Ela, logicamente, não iria acreditar em mim, iria acreditar no companheiro dela de trabalho, que era o guarda. E ali eu fiquei muito triste, fui pro meu quarto, mas eu falei com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é um Deus justo, é o Deus que sabe, o Senhor sabe que eu não menti, o Senhor sabe que eu cheguei no meu horário certo. E, Senhor, faz uma obra, Senhor. E ali todo mundo começou a falar pra mim, nossa, você foi recolhida, fiquei sabendo que você chegou, né, no seu horário certo, mas estão falando que não. E ali, querida Irmandade, aquela moça que chegou ali junto comigo não quis ir depor, não quis ir falar que eu cheguei no horário certo, ela falou que não podia se prejudicar. Eu não consegui entender muito, mas eu deixei pra lá, né, não quer falar, tá tudo bem. E ali eu peguei, fiquei triste, aí eu resolvi ir pra fila, né? A fila onde a gente pega a nossa alimentação, a fila do refeitório. E ali, Irmandade, muita gente ali falando pra mim, arruma emprego aqui dentro, né? Não tem como, você não vai voltar mais, tal. É uma coisa que também a gente não pode dar ouvido, né? Para as pessoas quando ficam falando contra. Ó, você não vai conseguir, ó, você não vai chegar lá. A gente tem que repreender em nome do Senhor Jesus, porque aquele que começou a boa obra é Deus para completar. É Deus para completar a boa obra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Deus é bom na nossa vida, Irmandade. E ali chegou uma moça em mim e falou: eu fiquei sabendo da sua situação, né? Que a guarda te recolheu. Mas vocês não colocam aquele negócio no pé? Aquele reloginho no pé? Eu falei, sim. Ela, aquele que rastreia onde vocês estão? Eu falei, sim. Ela, então, pede pra guarda
puxar naquele reloginho pelo computador, qual horário que você chegou aí na frente? Querida Irmandade, foi uma luz. Deus se usou daquela moça para me dar uma luz, a qual eu não tinha raciocinado, ninguém tinha raciocinado, ninguém. Naquela mesma hora eu fui até aquela guarda. Falei, senhora, eu tenho aquele negócio que a senhora tirou do meu pé, rastreia por aquele relógio, rastreia e vê o horário que eu estava aqui na frente. Ela é mesmo, Viviane, não tinha pensado nisso. Aí ela foi, pegou, né, e começou a rastrear. Aí ela falou, Viviane, eu já sei a hora que você estava aqui na frente, mas eu não vou te falar, vai para o seu quarto e depois eu te dou uma resposta. Há superiores bem maior do que eu, né, e eu não posso falar nada agora, né, eu tenho que chegar nos meus superiores. Falei, tá bom, senhora, mas eu sei que a senhora sabe que eu não tô mentindo. Fui pro meu quarto. Querida Irmandade, não demorou muito, me chamaram, uma guarda me chamou. Quando cheguei pertinho dela, ela olhou bem para mim no meu olho e falou, você não estava mentindo. Bendito é o nome do Senhor Jesus, querida Irmandade. O inimigo pode tentar humilhar e envergonhar, mas Deus é um Deus justo, Ele faz justiça, Ele não entra em causa que não é justa, mas se a causa foi justa, Ele entra e Ele faz obra, é só crer, Irmandade. Crer e pedir, dobrar o joelho e pedir com fé. Aí ali, querida Irmandade, ela falou para mim assim, pode voltar lá, pega a sua carteirinha de volta, coloca o negócio no pé de novo e volta pro seu trabalho. E ali aquele homem ficou, né, o adversário que estava se usando daquele homem ficou confundido e envergonhado. E ali, querida Irmandade, foi passando o tempo, né, eu fui saidinha, tudo. Mas ali eu comecei a voltar, Irmandade, a fazer coisas que Deus não se agrada. É sempre assim, né, quando a corda afrouxa, a gente acaba voltando a fazer ali algumas coisas que Deus não se agrada, Irmandade. Hoje em dia eu tenho vergonha de lembrar disso, de lembrar o quanto Deus foi maravilhoso na minha vida e muitas das vezes a gente é ingrato, né? A gente não consegue rejeitar os pratos que aparecem. E ali eu comecei a fazer essas coisas que Deus não se agradava. Eu lembro, minha Irmandade, que quando eu tava, uma das minhas últimas saidinhas, o inimigo estava tão furioso comigo, sabendo da obra que Deus ia fazer, que eu tava na casa de uma tia minha, em uma das saidinhas, e eu fui sair pra mim, né, ir pra casa da minha mãe com meu irmão. E ali eu e esse irmão meu andando, né, na calçada da rua, na beira da pista. E a pista era um dia de frio, um dia meio chuvoso. Eu lembro-me que vinha uma moto atrás, Irmandade. Só que a rua estava completamente vazia. E eu não pensei que aquela moto ia vir na direção nossa e bater, né? Porque a rua tava, como eu disse, vazia. Querida Irmandade, aquela moto bateu de cheio no meu irmão, que tava do meu lado, ele voou pra cima e caiu no chão. Querida Irmandade, entrou um desespero muito grande, porque no dia seguinte, cedinho, eu ia ter que ir para São Paulo. E eu resido aqui na cidade de Peruíbe, né? Eu estava aqui e eu ia ter que no outro dia se entregar cedo, né? Em São Paulo, no semiaberto de lá. E aquilo aconteceu, parece que era para atrapalhar a minha chegada naquele lugar, no horário certo, para impedir a obra que Deus fez. Mas para resumir, para não ficar muito extenso esse áudio, não aconteceu nada. Meu irmão, né, ele caiu inerte, parecia que tinha acontecido alguma coisa muito grave, que ele não lembrava nem quantos anos ele tinha quando ele acordou, né, que ele perdeu a consciência, mas ali eu creio que a mão de Deus segurou ele, o inimigo quis fazer ali né, uma tragédia, mas a mão de Deus segurou ele, que eu lembro que nem precisou chamar a ambulância, por incrível que pareça, estava passando uma, né, e já parou e já levou ele para o hospital, socorreu ele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ali não aconteceu nada de grave com ele. E no outro dia eu me entreguei. Me entreguei naquele lugar bem triste, que o inimigo estava furioso na minha vida, eu podia sentir isso, ver isso claramente. E ali, querida Irmandade, um dia, né, eu fui pro meu trabalho, que eu trabalho ali no prédio, ali no centro de São Paulo, ali pertinho da Praça da Sé.
E ali eu fui pro meu trabalho e a gente sempre, quando era horário de almoço, a gente sempre ia para uma lan house que ficava ali perto, né? Puxar a nossa situação judicial e ficar mexendo em Facebook, essas coisas. Aí eu fui ali naquele lugar e comecei a mexer, né, no computador. E ali eu resolvi puxar minha VEC, né, para saber minha situação judicial, como ia. Quando eu puxei, querida Irmandade, eu vi ali meu nome, embaixo escrito, voltado a regime fechado, né, regime fechado. Que eu tinha que regressar ao regime fechado. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu entendi que eles tinham descoberto que eu tinha ido para o semiaberto por engano. Querida Irmandade, uma aflição entrou no meu coração, uma aflição muito grande. Mostrei para minha companheira que estava ao meu lado. Quando eu falo minha companheira, é que todas que estão naquele lugar, que estavam naquele lugar, a gente chama, né, de companheiro. Mostrei para ela falou assim para mim: olha, é melhor você fugir. Você vai ali no banheiro, eu ajudo você a estourar, né? Esse negócio do seu pé, a tornozeleira, eu ajudo você a estourar ela e você vai embora. Eu falei, não, falei para ela, se eu fizer isso, eu não vou estar acreditando na obra que Deus vai fazer. Eu sempre falei que Deus vai fazer uma obra. Se eu fugir, eu não vou estar tendo fé que Deus vai fazer a obra. E Deus vai fazer a obra, eu sei que vai. Ela, tá bom, mas se você voltar pro prédio, a polícia vai te, né, te mandar pro fechado. Falei, tudo bem, tá tudo na mão de Deus. E voltei para aquele prédio, querido Irmandade. Quando eu entrei naquele prédio, todo mundo olhando para mim com um olhar estranho, ali eu já sentia que alguns já sabiam. Aí, quando eu olhei para aquelas escadas, eu vi a polícia subindo, né? Aquelas homem de preto, aquelas mulheres de preto subindo, entrou uma aflição no meu coração. Eles vieram para colocar o gema em mim, aí o rapaz né, que era responsável por nós lá, pelo nosso trabalho, falou: não, não precisa disso, ela é uma moça boa, ela é uma moça tranquila, não dá trabalho. E ali eu saí daquele lugar aos plantos, querida Irmandade, aos plantos. No fundo eu sabia que, que eu não estava fazendo coisas que Deus, né, se agradava. E eu, no fundo eu sabia disso, mas mesmo assim eu sentia que Deus estava ali comigo ainda, sabe? Que Deus ainda ia completar a obra. Por isso que eu não fugi. Aí eu saí daquele lugar com o coração partido, partido, porque eu tinha dado um passo tão grande para frente e de repente eu tinha que voltar para aquele lugar de novo. Aí ali eu lembro que eu voltei para aquele lugar, aí eu lembro que eu tinha que ficar, né, em um quartinho no castigo daquele lugar, até surgir uma vaga, né, no fechado, porque quando decretam que você é fechado, você não pode mais se envolver com ninguém de semiaberto. Ali fiquei naquele quartinho, fiquei chorando. Ali eu chorei muito, e orei muito também, pedi muita misericórdia para Deus. Ali eu só chorava. Querida Irmandade, para Deus mostrar que Ele ainda era comigo na minha vida. Depois de ter chorado muito, eu caí em sono. E Deus me mostrou ali numa revelação. Hoje em dia eu sei que é uma revelação, porque foi muito claro. Deus me mostrava o céu. E no céu eu vi uma pomba branca com as asas abertas. E atrás desse pombo, reflexo de luz. Muito reflexo de luz. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Ali eu fiquei mais em paz, que eu entendi que Deus estava comigo. E ali, querida Irmandade, eu lembro que às vezes demorava um pouco para as pessoas conseguir o bonde, mas eu, em nome do Senhor Jesus, orei e consegui sair logo daquele lugar, daquele quartinho. Minha garganta tá coçando um pouco, que os irmãos me perdoem, mas faz tempo que eu tô querendo mandar esse testemunho e eu não tô conseguindo. Então, em nome do Senhor Jesus, não haverá impedimento. Eu vou mandar esse áudio em nome do Senhor Jesus. E ali, eu fui de bonde para aquele lugar. Fui de bonde para aquele lugar, pro fechado. Quando cheguei lá, todo mundo começou a falar o que aconteceu, né? Todo mundo curioso. Aí eu contei o que aconteceu, mas falei que tava esperando a obra em Deus. Tava esperando que Deus ia fazer uma obra. Aquelas moças, algumas riam, né? Algumas riam e falavam assim para mim:
Mas como assim? Você teve a oportunidade de fugir com uma sentença alta e você não fugiu por quê? Eu fugiria. Eu falei, não fugi porque eu creio em Deus, eu queria que Deus fazia uma obra. E eu sempre falava isso, Irmandade. Continuei falando, Deus vai fazer uma obra, vai fazer um rebuliço. Eu vou embora desse lugar. Aí foi passando os dias e se aproximava a próxima data da próxima saidinha. Naquela próxima data, querida Irmandade, eu fiquei triste porque eu lembrei que eu poderia, se eu tivesse um semiaberto, poderia estar saindo. Só que algumas meninas também saíam de saidinha daquele lugar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Deus é bom. Deus é bom. Aí, para Deus mais uma vez mostrar que era na minha vida, veio chamaram meu nome mais uma vez. Chamaram meu nome mais uma vez. Eu meio sem entender, fui saber o que era. Porque uns minutos atrás eu estava falando com Deus em pensamento e bem triste, lembrando que eu poderia estar saindo. E ali falaram para mim que eu ia sair de saidinha daquele lugar, do fechado mesmo. Querida Irmandade, eu fiquei perplexa. Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? Me mandaram, descobriram, né? Descobriram que a minha sentença era alta, me mandaram pro fechado. E eu vou sair? Eu não entendi. Mas é coisas que só Deus faz. Coisas que só Deus faz, querida Irmandade. Só Deus faz isso. Ali eu saí de saidinha daquele lugar. Aí eu fui pro culto. Quando eu saí, eu fui pro culto com a minha mãe e com a minha tia. Minha tia reside ali no João 23. Fomos pro culto. Quando chegou lá, falou aquela palavra de Pedro, que Pedro é liberto da sua prisão. Aquela palavra veio como uma flecha no meu coração. Eu fiquei muito feliz. E ali eu sabia que aquela palavra era comigo. Eu fiquei muito feliz. E ali eu voltei para casa. Retornei para aquele lugar, para aquele, né? Voltei para se entregar naquele presídio. E ali eu sempre orando. E eu morava com uma tia. E essa tia não tinha muita fé, Irmandade. Eu contei, né, a minha história até ali para ela, que eu tinha ido pro semiaberto e tal, que Deus ia fazer uma obra. E ela falava que você tinha que ter ido embora fugido, que eu não consigo, né, acreditar. E sempre falando que eu tinha que ter ido embora, que não ia acontecer nada. Aí eu falei assim pra essa tia que morava comigo, tia, eu vou embora daqui, Deus vai fazer uma obra e a senhora vai ver, tia. A senhora vai ver. Eu falei aquilo, mas depois eu esqueci, querida Irmandade. Mas Deus, ele não esquece, ele pega até os detalhes. Lá atrás, ele pega até os detalhes, até o que você falou que você esqueceu. No dia da grande vitória, Deus cumpre. E Deus vê até os pequenos detalhezinhos. Aí ele foi passando os dias, aí um oficial de justiça me requisitou. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegando lá, ele falou, ó, tem mais um 33 aqui para você assinar. 33 é um artigo, né, Irmandade? E ali eu fiquei muito triste, muito triste. Falei, não acredito nisso. Eu pensando que ia embora, crendo, e agora aparece mais uma sentença para mim responder. Uma sentença não, que eu não tinha sido, né, não tinha sido julgada ainda. Ele ainda estava me dando aquele BO para mim assinar. E ali eu fiquei muito triste, falei, eu vou ter que ir a julgamento de novo, posso ser sentenciada? Ele, sim, pode ser sentenciada. Você vai ter que responder mais um 33. Querida Irmandade, resumindo, eu fui a fundo e eu descobri que eu tinha conseguido sair daquele lugar, do fechado, mais uma vez, porque o juiz tinha como é que é a palavra certa? Anulado uma sentença minha de 9-4. Não sei se os irmãos se recordam, lá atrás eu falei que tinha uma sentença minha que eu não aceitava, que armaram pra gente. E eu falava, Deus, eu não aceito cumprir o que eu não fiz. E Deus lembrou até desse detalhe, Irmandade. Ele anulou aquela sentença de 9-4. Por isso que eu consegui sair daquele fechado.
Provavelmente o juiz viu que eu fui pro semiaberto por engano, mas ele viu que eu não fugi, que eu se comportei, que eu trabalhei. Deus tocou no coração dele, ele anulou essa sentença de 9-4. Ali eu fiquei muito feliz. Mas o inimigo não feliz, acabou que o oficial me chamou e eu fui assinar mais um BO. Ali eu fiquei muito triste, voltei pra sala muito triste. Minha companheira olhando pra mim bem triste, né, falando, e agora? Eu falei, e agora eu creio que Deus vai fazer, eu ainda creio que Deus vai fazer um rebuliço, eu vou embora, Deus é bom na minha vida. A obra que Deus começou, Deus vai, né, vai finalizar. E ali apareceu uma companheira na minha porta, que nem crente era, companheira que estava há muito tempo, era até uma companheira um pouco rebelde, mas Deus se usa daquele que Ele quer, Irmandade. Deus não escolhe de que Ele vai usar. Ela chegou ali e falou assim, não fica triste não, você crê em Deus? Falei, creio. Você crê que Deus vai fazer uma obra? Creio. Então fique em paz. Falei, amém. E ali eu continuei crendo, Irmandade, continuei profetizando, Deus vai fazer um rebuliço. Tem gente que acha que a gente é doida, né, Irmandade? Gente que não entende da fé, né, até ri às vezes, mas a gente sabe que Deus é grande, a gente sabe que Deus faz grandes coisas na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Continuei falando, e ali um dia, eu estava naquele lugar, no pátio, conversando com umas companheiras minhas, e ali essa mesma companheira que falou pra mim, que foi na minha porta e falou pra mim se eu cria que Deus ia fazer uma obra, pra mim não ficar triste, foi a mesma que foi me entregar o meu alvará. Gritou meu nome no pátio, eu falei, respondi, ela falou assim, vai arrumar suas coisas. Eu falei, por quê? Porque você vai embora agora. Eu falei, mas como assim eu vou embora? Eu fiquei meio, sabe, meio perdida. Ela, você vai embora agora, acabou de chegar o seu alvará na casa. Irmandade, tinha passado dias, se eu não me engano, que eu tinha assinado que o oficial tinha me chamado para me assinar esse BO, que eu ia, né, ter que comparecer a fórum, ia ter que ser julgada e talvez até condenada, né, porque o que o inimigo queria era que eu se afundasse naquele lugar. Mas em nome do Senhor Jesus, para honra e glória do Senhor Jesus, esse BO não me segurou ali dentro, Irmandade. E ali, graças a Deus, eu saí daquele lugar. Realmente, Deus abalou a estrutura daquele lugar. Foi lindo, sabe? Porque muita gente acompanhou ali eu falando que Deus ia fazer uma obra, acompanhou tudo. Então foi lindo, Irmandade, foi lindo. Eu subi aquelas escadas, até algumas companheiras que não gostavam de mim me deram um tchau, ficaram felizes. Deus é tão bom que até quem não gosta de você tem que te aplaudir quando Deus te exalta. Ali eu saí dali flutuando. Saí daquele lugar, peguei um colchão que tem que devolver, fui saindo daquele lugar, dando tchau para todo mundo feliz, todo mundo muito feliz. E quando eu fui passando pelos corredor, que lá nós chamamos de radial, que é onde fica as guardas, né? Não é mais onde fica as presas, é onde fica as guardas. Quando eu fui passando ali, eu encontrei aquela tia que eu tinha falado para ela, tia, você ainda vai ver eu indo embora ainda, que não tinha muita fé, que falava para mim que não cria. Pois é, querida Irmandade, até esse detalhe Deus fez cumprir. Eu encontrei ela naquela radial, ela, onde você vai? Eu falei, eu vou embora. Ela veio, ficou feliz, me deu um abraço e Deus cumpriu, até isso Deus cumpriu. Aí saí daquele lugar num dia que eu não podia pegar dinheiro, que era um feriado, saí sem R$1 no bolso ali no centro de São Paulo. Ô, irmão, me perdoa, no centro de São Paulo não. Ali naquele lugar era Santana, o nome daquele lugar. Saí sem R$1 no bolso, mas Deus é aquele que faz a obra completa. Cheguei naquela estação, ali é a estação, e eu falei, eu vou ter que pedir, porque eu não tenho o que fazer. Me indicaram para procurar assistente social, mas tinha uma fila enorme, com um monte de família, um monte de bolsa, de sacola. Eu falei, meu Deus, eu vou pegar essa fila, vai chegar em casa que horas? E quando você sai daquele lugar, Irmandade, você quer chegar em casa, ver sua família, você tá feliz. Aí ali, Irmandade, também lembrei da palavra de Pedro, né, que tinha falado na igreja, que Deus ia libertar o Pedro da prisão. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ali eu comecei
comecei a abordar algumas pessoas sutilmente, né, para as pessoas não se assustarem. A gente estava, né, tava arrumadinha, falando que eu tinha acabado de sair daquele lugar, se não teriam dinheiro para me chegar até em casa, mas as pessoas nem olhavam muito para nossa cara, ainda mais se falasse que acabou de sair daquele lugar. As pessoas ficam um pouco apreensivas, né? Tem toda a razão, porque a gente nunca sabe quem é quem, o mundo anda tão violento. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ali daqui a pouco, eu tava, né, com uma outra companheira que tinha saído também junto comigo. E aquela companheira, a gente olhou para um homem que estava encostado num canto assim. Só que o homem estava com roupa bem humilde, bem humilde. Tinha acabado, parecia que tinha acabado de sair de uma obra. Tava um pouco sujo. Ela falou: "Vamos pedir para aquele homem". Eu falei: "Não, ninguém tá, né? As pessoas mais bem vestidas não tá nem olhando para nossa cara. Eu pensei, não deve ter dinheiro". Ela: "Não, vamos pedir nele". Mas Irmandade, a ajuda vem da onde a gente menos espera. Da onde a gente menos espera vem ajuda. Às vezes você espera uma ajuda de quem tem um grande dinheiro, aquela pessoa que é mais humilde, que não tem nada, reparte o pouco que tem. Deus é um Deus de mistério, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aí ali fomos até aquele homem, bem humilde aquele homem, falando: "Moço", explicamos a situação para ele. Ele falou: "Olha, vocês estão com pressa?" Nós falamos: "Não". "Então, porque se vocês não estão com pressa, eu vou arrumar o dinheiro para vocês ir embora, mas antes eu gostaria que vocês me acompanhassem numa janta. Eu vou jantar, que eu acabei de sair, né, do trabalho, eu vou jantar". Irmandade, aquele moço pagou a nossa passagem. Aquele moço era muito respeitador, muito, muito, ele mal olhava para nós, pagou a nossa janta. A gente ficou de pegar o contato dele para pagar ele depois e ele não quis, eu não consegui falar com esse moço mais. Tentei entrar em contato. Pagou a nossa janta, Irmandade. Foi um anjo que Deus colocou no nosso caminho ali para ajudar a gente. Querida Irmandade, quando eu cheguei em casa, né, que eu não vim diretamente para cá, para onde eu moro, em Peruíbe. Fui ali em São Paulo, no João 23. Minha prima estava sentada na frente de casa, assim, numa calçada. Quando ela me viu, ela não acreditou. Ela achou que eu tinha fugido daquele lugar. Ela: "Você fugiu, você não vai entrar dentro de casa, você fugiu. A gente não queria você aqui assim". Falei: "Não, não fugi, eu ganhei a minha liberdade". Irmandade foi que nem Pedro. Quando Pedro chega, né? Seu irmão já viram essa passagem? Pedro chega, ninguém acredita que ele chegou. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Ninguém acredita que ele chegou. Foi igualzinho, até essa parte para se cumprir. Aí eu mostrei o meu alvará para ela, ela acreditou que eu cheguei. Ela me deu um abraço e a gente foi para dentro de casa. Irmandade, eu nunca esqueço essa obra e eu sentia que essa obra eu não tinha que guardar comigo. Foi uma obra muito linda que Deus fez. Irmandade, essa obra já faz alguns anos atrás, quando eu adentrei dentro, né, de um sistema prisional, foi pro ano de 2008, 2009. Já se passaram algum tempo, muitas coisas aconteceram, muitas outras obras aconteceram, querida Irmandade. Mas aí eu vou contar num próximo áudio, para não ficar muito extenso. Querida Irmandade, o que eu tenho para falar é que a gente nunca deve perder a fé em Deus. Nunca, nunca deve perder a fé em Deus, que Deus é um Deus maravilhoso, Deus é bom, Deus é tremendo. Não importa a situação que você tá, não importa o poço que você tá. Não desista. Deus se agrada de soldado valente, não desista. E se for pra... Pensa assim, se eu morrer nessa prova, eu vou morrer lutando como um soldado valente e Deus me receberá na sua glória. Seja valente, seja corajoso, não desista, ore, persevere, louve. Se não conseguir louvar, mentaliza Deus na mente. Busca esse Deus é bom, ele é fiel, pode demorar, mas ele chega no momento certo, ele não esquece nem dos detalhes. E por mais que muitas das vezes a gente, na nossa fraqueza, na nossa pouca força, erra, Deus ele não deixa de cumprir aquilo que ele prometeu. Porque eu lembro que eu fiz coisas que Deus não se agradou, mas eu continuei crendo, continuei buscando,
e Deus ali me exaltou grandemente, que Ele conhece o coração, Ele conhece, mas que a gente também nunca se acomode no erro, a gente nunca se sinta confortável no erro, porque Deus perdoa, então eu vou errar, não, que a gente sempre esteja orando para Deus aperfeiçoar nossos passos, que Deus, a gente sempre esteja orando para Deus tirar a cegueira espiritual, para a gente chegar cada vez mais perto do céu, para a gente chegar cada vez mais perto de Deus, querer ter mais intimidade com Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz coisas maravilhosas, Deus entra no tribunal, Deus entra onde foi, para exaltar e cumprir aquilo que ele promete na vida de um filhinho seu. Deus ama nós muito, querida Irmandade. Não desista. Continue orando e persevere. Seja um soldado valente. Sirva a Deus pela vida ou pela morte. É o que eu tenho para dizer, querida Irmandade. Deus é bom. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo. Só o nome do Senhor Jesus seja eternamente louvado. Amém.